Muito bem, hoje eu quero falar-vos de um outro trauma, é o trauma das amizades perdidas, mas para isso vamos ao capítulo 15 e eu vou passar a ler no capítulo 15 do livro dos Atos, do verso 36 até ao verso 41. Portanto, Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciámos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então é por causa deste texto que eu te quero falar hoje no trauma das amizades perdidas. Todos nós, de certeza, até os pequeninos, eu não lhes vou perguntar, mas até se calhar já aconteceu com os pequeninos. Todos nós já perdemos amigos. E, se formos sinceros, há amigos que nós perdemos e até... irmã Bia, né? Há uns que dizem, oh Senhor, graças a Deus. Mas há uns, meus irmãos, há amizades que ficaram pelo caminho, e eu sei que não estou a falar só de mim, eu estou a falar de mim, mas eu sei que estou a falar de muita gente. Há umas amizades que ficaram pelo caminho que ainda hoje nos dói. E sabem, quando a gente encontra essas pessoas por alguma razão, e a gente olha para eles, e eles estão a pensar a mesma coisa que nós estamos a pensar. Que é, já fomos mesmo próximos. Já fomos amigos de unha e carne. E hoje... Então, eu acho que este trauma talvez seja um trauma com o qual nós tenhamos muita facilidade em lidar. E deixa-me já dizer-te, quando eu escolhi o apóstolo Paulo, nós poderíamos ir a traumas. E uma vez mais, porque é que estamos a falar tanto de traumas? Nós resolvemos falar de traumas. A origem da palavra trauma é a grega e quer dizer ferida. Portanto, quer dizer ferida mesmo no sentido físico. É verdade que nos últimos tempos a palavra trauma tem uma aplicação mais psicológica do que física. E nós achamos que valia a pena fazermos uma série de mensagens só pensando em traumas. E uma das coisas que eu te quero dizer é que quando eu estava... E falei com o pastor Filipe, com o Manel, com os obreiros, o Newton e o João, que traumatizados é que nós poderíamos investigar. Fui à internet, usei o Inimigo, assim mesmo o ChatGPT, consultei essas coisas todas e pensei assim, quem é que são os maiores traumatizados do Novo Testamento? E, inevitavelmente, o apóstolo Paulo tem traumas, tem feridas para dar e vender. E eu escolhi uma que, de certa maneira, nem faz justiça a Paulo, mas eu vou admitir, junto de vocês, eu escolhi esta ferida em Paulo das amizades perdidas porque eu próprio queria ouvir a palavra de Deus a falar sobre o assunto. Porque Paulo tem traumas, tem feridas, mesmo de todas as formas e feitios. Ele literalmente apanhou, e não apanhou pouco. Ele naufragou, ele foi atacado, ele foi espancado... Mais traumas que tu te lembres de Paulo. Paulo tem muitos, mais traumas de Paulo. Paulo é o mais traumatizado, talvez. Como? Foi traído, ele fala de pessoas que o abandonaram. Mais traumas de Paulo. Como? Foi preso. Foi quê? Foi mordido por uma cobra, é verdade. E depois do quê? Michel, depois do quê? É que ainda tem mais graça. Ele tinha naufragado. Eu não gosto de voar, mas imagina Paulo naufragou. Tinha uma experiência... Com Paulo, traumas são mais que as mães, como o povo costuma dizer. São muitos traumas. E eu resolvi, muito seletivamente, escolher este, que nem sequer é provavelmente aquele que nos impressiona mais. Mas eu queria ouvir o que é que a Bíblia tinha para me dizer acerca deste assunto e espero que tenha alguma coisa para dizer a ti também. Porque quando nós pensamos acerca de traumas e amizades perdidas que ficaram pelo caminho, Jesus, mais do que uma nostalgia pelo passado, o plano de Deus para a tua vida não é dizer assim, olha, pensa naquele amigo de quem tu te distanciaste.
Pensa naquela pessoa que foi tão importante para ti e hoje não tens a mesma relação com ela. A esperança que Jesus te traz não é necessariamente a que um dia tu vais voltar aos bons velhos dias. Portanto, não é uma nostalgia pelo passado. Aquilo que eu te quero pregar hoje com a Bíblia aberta é que o plano de Jesus para o trauma das amizades perdidas não é necessariamente uma nostalgia que se vai concretizar outra vez. Não, Jesus dá-nos uma experiência real de que nós podemos ser reconciliados uns com os outros e com Deus. Portanto, mais do que propriamente falar-te em reencontros, eu vou-te falar de uma coisa que não é exatamente a mesma coisa, que está relacionado com a reconciliação, que tanto deve acontecer entre pessoas, mas que deve acontecer fundamentalmente entre nós e Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer esta vontade sua no nosso coração. Obrigado, Senhor. É bom estar em Algés. É muito bom estar em Algés, Senhor. Obrigado pela Igreja Evangélica de Algés que nos cede estas instalações. Agradecemos por aqueles que pela primeira vez nos visitam, que eles se sintam em casa. Uma casa que ora, uma casa que louva, uma casa que ouve a Tua palavra, uma casa que encontra consolo, uma casa que distribui esperança por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ajuda-me por isso a pregar este texto, para que ele possa satisfazer a nossa fome espiritual. É isto que nós oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Volta ao texto bíblico. Volta ao texto bíblico, aí verso 36. Deixa-me dizer desta maneira. Se tu quisesses imaginar uma dupla inesquecível, em que parece que uma pessoa foi feita para a outra, e não estou agora a falar de dupla romântica, mas se tu quiseres imaginar uma dupla inesquecível, que parece que um foi feito para o outro, eu acho que não estaríamos longe de falar de Paulo e Barnabé. Okay? Paulo e Barnabé. Eles tornam-se a primeira equipa missionária apontada pelo próprio Espírito Santo em Atos 13:2. Uma parelha incrível. Aliás, só neste detalhe, porque há tanta coisa que podia ser dita e temos de escolher rapidamente para o sermão não ficar desnecessariamente longo. Mas olha só o verso 36, volta lá. Há alguns dias disse Paulo a Barnabé, e agora vou parafrasear: é para o Barnabé, larga, vamos voltar a passar por todas as igrejas onde já pregámos. Mesmo aquela viagem de voltar. Vamos voltar com os nossos irmãos. Portanto, isto diz-te muito acerca do trabalho que aqueles dois já tinham feito juntos. Uma dupla inesquecível. Paulo e Barnabé. Mas neste texto, contra todas as expectativas, 37, no verso 37, Barnabé disse: epá, vamos. Novamente, agora o que eu estou a dizer, estou a parafrasear, tens aí o texto à frente. Vamos levar connosco João Marcos. Isto é imaginação. Paulo, estás louco? Estás louco? João Marcos, o que é que João Marcos tinha feito? Está explicado. Mas o que é que tu sabes que ele tinha feito? Portanto, eles querem uma segunda viagem. O que é que ele tinha feito na primeira? Como é que se diz? Podemos dizer abandonar, mas como é que... Tinha desistido. Podemos usar até um termo que é mais militar, e eu não fiz a tropa. Portanto, não ficarem com a ideia que eu fiz tropa, não fiz. Mas ele desertou. E é tão curioso. Barnabé, não, vamos levar João Marcos. E eu imagino Paulo a dizer-lhe: mas tu estás louco? Com esse, agora é a minha imaginação, obviamente. Com esse, era como se Paulo dissesse isto a Barnabé: com esse eu trabalhei 2 vezes. A primeira e a última. A gente gosta de usar essa expressão. 2 vezes. A primeira, eu nunca... É que Marcos, a mim, não me engana mais. Depois daquilo que ele fez, ele mostrou a sua fibra. Comigo, esquece. Por alguma razão que o texto não explica, e isso é tão curioso, por isso é que quando nós chegarmos à glória e estivermos com Jesus, vamos poder fazer perguntas. Imagina, vamos poder estar com Paulo, vamos poder estar com Barnabé, vamos poder estar com esta gente e perguntar-lhe acerca destas coisas todas. A coisa engraçada é que quando tu olhas para o texto, o verso 39, o livro dos Atos dos Apóstolos diz apenas, até de uma maneira algo lacónica, que houve tal contenda entre eles que eles se separaram um do outro.
E a coisa engraçada é que a Bíblia não se preocupa em quê? O que é que tu gostavas que a Bíblia... Qual era o detalhe que tu gostavas que a Bíblia te desse e a Bíblia não te dá? O que é que aconteceu? Mais. Que outro tipo de detalhe gostavam de ouvir? Mais. Que outro tipo de detalhe? Quem é que tem razão? Quem é que tem razão? E sabem, há um escritor, chama-se John Bloom, é americano, e ele, escrevendo sobre esta desavença, sugeriu que nenhum dos dois aparece propriamente como culpado. O texto não diz. Por um lado, talvez Barnabé aparecesse como algo mais compassivo, mais paciente e encorajador. Se fores a textos como Atos 4:36, apercebes que estas características eram próprias de Barnabé, ao passo que Paulo inspirava resistência, determinação, cautela, talvez até, como agora se diz, hiperfoco. A Bíblia não prefere um sobre o outro, mesmo tendo em conta que o apóstolo Paulo vai ganhar o protagonismo total do livro dos Atos dos Apóstolos. Se há alguém que se vai destacar no livro dos Atos dos Apóstolos, não é Barnabé, é Paulo. Mas, curiosamente, não está lá a dizer Paulo tinha razão, Barnabé estava errado. O facto é que uma amizade espiritualmente lendária, como a de Paulo e Barnabé, parece acabar aqui. Com tantos traumas na vida de Paulo, este é talvez apenas mais um que ele tem e talvez especialmente próximo de nós. Como te disse, a Bíblia nunca chega a dizer quem é que tem razão. A Bíblia nunca chega a dizer se eles se reconciliaram, mas há um detalhe interessante, que não vai ser provavelmente a primeira vez que tu ouves falar. Há uma esperança que a Bíblia nos dá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Vai lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. O que é que tu sabes acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo? O que é que sabes acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo? Sim, informações genéricas, não precisa de ser nada muito detalhado. O que é que tu sabes acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo? Força, igreja. O que é que sabem? Gabriel. Última carta de Paulo. Era precisamente isso que era importante dizer. Esta é a última carta de Paulo. Portanto, significa que o peso das palavras que Paulo partilha aqui é um peso especial. Porque, como já tenho partilhado contigo antes, é como se esta carta funcionasse como um testamento do apóstolo Paulo. Olha lá no verso 11 o que ele diz. Portanto, se é a última carta de Paulo, significa que é o último escrito do apóstolo Paulo. Portanto, é a coisa que na Bíblia melhor te pode dizer acerca de Paulo, a mais tardia. Olha o que diz o verso 11. Só Lucas está comigo. E quando o apóstolo Paulo está a dizer isto, ele assume todas as suas lamentações. Aliás, convido-te depois, quando tiveres tempo, leres a segunda carta de Paulo a Timóteo, de preferência em voz alta, porque vais-te a perceber que é uma carta em que o apóstolo Paulo não mendiga a confissão das coisas que são difíceis de nós admitirmos. Tanta gente o tinha abandonado. Aliás, é nesse contexto que, se tu, por exemplo, olhares para o verso 10, ele vai falar de amigos que o abandonaram, de pessoas que largaram a fé, inclusive. Ele diz no verso 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O mesmo Marcos que tinha servido de razão para eles dois se zangarem, o apóstolo Paulo pede por ele. Olha, eu não sei como é que tu reages a cenas de reconciliação, mas eu posso dizer-te que esta é daquelas coisas que é dita no Novo Testamento que de um modo tão simples mais mexe comigo. Porque aquele homem, João Marcos, que tinha desertado na primeira viagem missionária, que tinha sido a razão de dois amigos íntimos como Paulo e Barnabé se zangarem, ele aparece no último escrito de Paulo, nas últimas palavras de Paulo, e Paulo a dizer assim, ele é-me útil, eu preciso dele. Isto significa que a pessoa que gerou um conflito incrível entre outras duas, João Marcos, voltou a ser útil para quem no passado não tinha defendido esta pessoa. Deixa-me dizer-te, o Evangelho é assim.
Quando nós acreditamos em Jesus, estas histórias podem acontecer. Estas histórias podem acontecer quando nós acreditamos em Jesus. Quando nós olhamos para as palavras nesta afirmação que Paulo faz sobre Marcos, compreendemos que Marcos encaixa no serviço que o primeiro, Paulo, tem para fazer enquanto apóstolo. Se recordarmos que estamos a falar de alguém que no passado tinha merecido desconfiança, surpreende-nos que Marcos seja agora capaz de auxiliar na melhor missão que existe, que é anunciar Jesus. E eu gostava que tu pensasses nisto. Graças a Cristo, aquele que no passado mereceu a condenação da liderança cristã, Paulo, pode vir a participar dessa mesma liderança no futuro. Eu vou voltar a dizer isto, porque isto tem consequências grandes, não só para a nossa vida de igreja, mas para a tua vida pessoal também. Graças a Jesus, aquela pessoa, João Marcos, que no passado tinha merecido a condenação do líder que o apóstolo Paulo era, no futuro voltou a participar do ministério de liderança. Porque ele era, o que é que ele era para Paulo? O que é que ele dizia no verso 11? O que é que ele é para Paulo? Ele é útil. Paulo tem um ministério. E para conseguir cumprir o ministério, ele diz assim, manda vir Marcos, manda vir João Marcos. Eu preciso de João Marcos. João Marcos é útil para mim. A mesma pessoa que no passado ele tinha dito, João Marcos, nem pó. Com esse não volta a trabalhar. Fica por adivinhar o que terá acontecido. E era aqui que eu gostava de concluir. Porque todos nós temos curiosidade acerca dos detalhes. O que é que terá acontecido? Como é que terá sido? E deixa-me dizer-te isto. Mesmo pensando em João Marcos. E eu agora gostava que tu tentasses arranjar uma cadeira para te sentares na mesa que este texto é. Faz de conta que este texto é uma mesa com cadeiras para te sentares. Senta-te na cadeira de João Marcos. Talvez tu já tenhas passado por alguma circunstância em que tu foste razão de problemas com outras pessoas. Em que tu deixaste expectativas por cumprir. Pensa nisto. Talvez haja na tua vida pessoas que investiram em ti e que numa hora H em que tu deverias responder bem, tu deixaste, permite-me usar esta expressão, deixaste os burros na água. Desapontaste alguém. Quase de certeza que isso já te aconteceu. Eu vou partilhar contigo uma circunstância pateta, ok? Mas foi a minha primeira vez que eu me lembro que alguém tinha colocado uma expectativa em mim e eu não fui capaz de a cumprir. História verdadeira. Eu tinha para aí 4 ou 5 anos. É sempre assim, havia uma peça na igreja. Eu, por acaso, os traumas agora vêm todos ao de cima. Porque eu na quinta-feira também partilhei uma coisa acerca de traumas, quando havia coisas especiais na igreja e davam os solos, e a mim nunca me davam solos porque eu não tinha grande voz. E agora vou partilhar outro trauma que eu tenho na minha vida. Eu lembro, havia uma peça de teatro, por acaso, é melhor eu não entrar em detalhes, mas havia uma peça de teatro na igreja. Curiosamente era em Queluz que nós estávamos a fazer, porque infelizmente a igreja onde eu estava a passar por uma divisão. Então um dos grupos estava a usar as instalações da Igreja Batista de Queluz, que acabou por ser a igreja onde eu cresci mais tarde. Mas eu lembro perfeitamente, na sala do primeiro andar, a sala de sessões, havia uma festa e eu tinha um papel, que era uma peça de Natal. Não era uma ovelha, era um anjo. Um anjo. Lembro-me perfeitamente, os níveis de expectativa estavam lá em cima e na hora em que eu ia fazer o ensaio final, portanto, no próprio dia, mas antes, deu-me um pavor e eu fugi. E aquela peça de Natal ficou sem o anjo providencial que deveria ser eu. Eu não me lembro como é que eles deram a volta, mas eu lembro-me que foi a primeira vez em que, com tanta vergonha e medo que eu tive, eu falhei com aquelas pessoas que esperavam por mim. Agora, deixa-me dizer, eu escolhi o exemplo mais patético para partilhar. Porque, naturalmente, e tu percebes que eu te digo isto assim, se eu começasse a partilhar agora as coisas realmente graves, onde pessoas investiram em mim e eu falhei, provavelmente eu não me sentia tão à vontade para partilhá-las. Porque eu não sou muito diferente de ti, de certeza que tu tens experiências assim. Portanto, senta-te por um momento na cadeira de João Marcos
E pensa eventualmente naquelas ocasiões em que alguém investiu em ti e que tu sabes, deixaste mal essa pessoa. E eu quero ainda, enquanto tu estás sentado na cadeira de João Marcos, dizer-te isto. Eu quero encorajar-te que tu possas pedir a Deus coragem para que, se nunca pediste perdão a quem falhaste, tu possas sair hoje resoluto para pedir perdão a quem falhaste. Por uma razão. Porque se o Evangelho deu a capacidade a João Marcos a tornar-se útil de novo para o apóstolo Paulo, mesmo que tu tenhas falhado no passado, Jesus, através do Espírito Santo, vai-te dar a capacidade para tu poderes pedir perdão a alguém que não tenhas pedido e a quem tenhas falhado com as expectativas que criou em relação a ti. Então, esta era uma primeira coisa que eu gostava de dizer. Por outro lado, senta-te agora, por favor, na cadeira do apóstolo Paulo. Neste caso, não foi o apóstolo Paulo que falhou, certo? Mas se o apóstolo Paulo, na segunda carta que escreve, ele reconhece Marcos como útil, o que é que, no mínimo, o apóstolo Paulo teve de fazer em relação a João Marcos? Ele teve de perdoar. E deixa-me dizer-te, às vezes nós não sabemos bem o que é mais difícil. Se pedir perdão, se perdoar. E por isso eu também gostava que tu hoje considerasses isto. Se há alguém que no passado falhou contigo, que tu possas, da mesma maneira como o apóstolo Paulo teve de fazer em relação a João Marcos, mas que tu possas pedir a Deus pelo dom do perdão. Vou mais longe ainda. Porque tu podes dizer, mas a pessoa nunca me veio pedir perdão. Eu até perdoava, mas a pessoa nunca veio ter comigo pedir perdão. Tu já sabes. Mesmo que a pessoa não tenha vindo pedir-te perdão, tu podes e deves pedir a Deus o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque acredita, nós às vezes temos o trauma das amizades que ficaram pelo caminho, porque eventualmente nós próprios falhamos. Mas às vezes também temos o trauma das amizades que ficaram pelo caminho porque alguém falhou connosco. Mas enquanto nós não pedirmos perdão em relação ao erro que fizemos, e enquanto nós não perdoarmos em relação aos outros que fizeram o erro connosco, nós vamos acabar no mesmo lugar. Que é um lugar de amargura, e não é o lugar onde o apóstolo Paulo chegou quando ele voltou a dizer acerca de João Marcos, ele é útil para mim. Por isso quero terminar esta mensagem. E ao terminar esta mensagem quero lembrar-te quem nós precisamos sempre de lembrar. Porque a origem destes comportamentos que eu te estou a recomendar não vem de ti. A origem destes comportamentos de pedir perdão e ser perdoado, ou melhor, de pedir perdão e de perdoar, vem de Jesus. Porque Ele levou sobre si a inimizade naturalmente gerada pelos nossos erros, para que nós pudéssemos ser reconciliados uns com os outros e, sobretudo, com Deus. E é aqui que nós precisamos sempre terminar. O Tiago, gostei muito dessa palavra, estou mais encorajado para perdoar, estou mais encorajado para pedir perdão. Tenha noção do poder que tu tens para fazer isto. Não é da minha mensagem ser pregada. Não é com os argumentos que eu te dei. Este poder existe para tu poderes pedir perdão a um amigo que ficou para trás, ou para tu eventualmente perdoares um amigo que ficou para trás, porque um dia Jesus morreu na cruz para que naquele momento ele fosse colocado numa posição onde ele nunca tinha estado, que era não estar na sua amizade plena com o Pai. Ele teve de representar as pessoas que provocam um dano a Deus Pai. Ele teve de levar em cima dele os nossos pecados para que naquele momento, através daquele sacrifício, através da sua morte na cruz, o Pai pudesse, através de Jesus, olhar para nós como amigos que se tinham zangado, mas que agora poderiam ser recebidos de novo. É isso que nós somos diante de Deus. Somos amigos que fomos reconciliados com o Pai porque Jesus fez a mediação. Talvez haja pessoas na tua história que já ocuparam o lugar de Jesus em termos práticos. Pessoas que intercederam para amigos que estavam desavindos voltassem a reconciliar-se. Eu gostava que tu, uma vez mais, ao saíres hoje
da igreja reconhecesses que por causa do nosso Senhor Jesus, que nós amamos e que nós louvamos, é-nos dado através do Espírito o poder de pedir perdão e de perdoar. Por causa disso, nós podemos esperar um futuro que não vai ser apenas um regresso nostálgico ao passado. Por causa de Jesus, da sua morte, como dizemos no Catecismo, a sua morte substitutiva na cruz. Porque todas as nossas zangas, todas as nossas inimizades, Ele levou sobre Ele, o nosso futuro não vai precisar de ser a continuação pelos traumas das amizades perdidas. E por isso mesmo Ele dá-nos uma capacidade de nós, em primeiro lugar, sermos reconciliados com Deus. E é aqui que eu quero terminar. Pensa em reconciliar-te com alguém. Talvez o último gesto que seja preciso ser dado é tu pedires perdão. Talvez o último gesto que seja preciso ser dado é tu perdoares. Mas se tu de facto tens o teu Senhor no Senhor Jesus, tu tens o poder para fazer isso. Obrigado, Senhor, por este encontro com amigos aqui em Algés. Senhor, nós não escondemos que sabemos, a Tua Palavra assim nos revela. Ainda hoje o primeiro hino que cantámos dizia a coisa boa, que é os cristãos estarem em união, mas sabemos que muitas vezes acontece o contrário, os cristãos desunem-se. Ó Senhor, tantas igrejas que se racham ao meio. Ó Senhor, é só olhar para a realidade que nós vamos encontrar em nós próprios e nas pessoas à nossa volta. Tristes passos que foram dados sem fé, em que nos desunimos, nos zangamos, as amizades se perderam. A tua igreja, a história da tua igreja está cheia de relatos tristes assim. Mas obrigado, porque a tua igreja pode ser mais do que os seus pecados, Senhor. Obrigado por este texto precioso, peculiar, pequeno, mas onde o apóstolo Paulo pôde voltar a olhar para João Marcos como útil. Ó Senhor, se nós somos João Marcos na vida de alguém, nós queremos viver o mesmo. Que as pessoas possam voltar a olhar para nós e ver-nos capazes de participar na Tua obra, Senhor. Ó Senhor, se precisamos de perdoar, dá-nos essa capacidade também. Que ao sairmos daqui e nos prepararmos para uma semana de trabalho, todos estes valores possam ser coisas práticas na nossa vida. E que as pessoas ao olharem para nós não pensem assim: ele é muito perdoador, ele sabe pedir perdão com muita facilidade. Mas que sobretudo possam ver Cristo nestas coisas que nós fazemos. Recebam também por isso a bênção do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam convosco agora e para sempre.